Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidá-los e convidá-las para a nossa aula de número 136 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, sim, nossa 136ª aula, hoje nós teremos a bela instrução do espírito François Vergnes. François Vergnes. Bom, quem foi François Vergnes? Cega de nascença, filha de um camponês das vizinhanças de Toulouse, morta em 1855, com a idade de 45 anos. Ocupava-se constantemente em ensinar o catecismo às crianças, a fim de prepará-las para a sua primeira comunhão. Tendo mudado o catecismo, não teve nenhuma dificuldade em aprendê-lo de novo, porque sabia todos os dois pelo coração. Interessante que essa história de mudança do catecismo, inclusive Hippolyte Léon Denis Rivail, né, o nosso querido Allan Kardec, como intelectual e gramático, né, e linguista, trabalhou na reforma do catecismo também. Isso é muito interessante. Bom, continuando aqui sobre a Françoise Vergnes. Uma noite de inverno, retornava de uma excursão a várias léguas em companhia de sua tia. Era necessário atravessar uma floresta por caminhos horríveis e cheios de lama, e as duas mulheres deviam caminhar com precaução sobre a margem dos fossos. Sua tia queria conduzi-la pela mão, porém, ela respondeu-lhe: "Não vos preocupeis comigo, eu não corro nenhum perigo de cair, pois vejo sobre o meu ombro uma luz que me guia. Segui-me, sou eu quem vou conduzir-vos." Elas chegaram assim em casa sem acidente, o cego conduzindo aquele que tinha o uso de seus olhos. Interessante, né? Muito interessante. Ela, né, a Françoise, tinha a cegueira desses olhos, os olhos de gelatina, como eu costumo falar, mas os olhos espirituais dela eram perfeitos, né? Viam de fato. Bom, foi feita a evocação dela, né, em Paris, em maio de 1865. A primeira pergunta: teríeis a bondade de dar-nos a explicação dessa luz que vos guiava nessa noite escura e que não era visível senão por vós? Resposta: como pessoas que, como vós, estão em relação contínua com os espíritos, têm necessidade de uma explicação para um fato semelhante. Era meu anjo guardião quem me guiava. Olha, e ela ainda responde com muito bom humor e um pouquinho de sarcasmo. Próxima pergunta: era bem a nossa opinião, mas desejávamos ter-lhe a confirmação. Tinhais nesse momento consciência de que era o vosso anjo guardião quem vos servia de guia? Resposta: não, nisso convenho. Entretanto, acreditava numa proteção celeste. Tinha por muito tempo pedido ao nosso Deus, bom e clemente, para ter piedade de mim. E é tão cruel ser cego. Sim, é bem cruel. Mas reconheço também que é justiça. Aqueles que pecam pelos olhos devem ser punidos pelos olhos. E assim com todas as faculdades das quais os homens são dotados e das quais abusam. Interessante, né? Essa lição aqui de você saber usar as faculdades que você tem, né? É tão bom ver, ouvir, né? Falar, ter mãos para pegar, trabalhar, manusear, né? Pernas e pés que nos levam aonde queremos ir. Só para citar esse exemplo, né? Isso tudo são talentos que precisamos usar sim, mas usar para o bem, pois se usarmos qualquer uma dessas propriedades, qualquer um desses verdadeiros talentos de maneira desequilibrante,
bom, teremos que nos reequilibrar. É da lei, é da ordem, é do jeito de ser das coisas. Não é assim, não é bem punição, é uma autopunição. É, na verdade, além disso, é ação e reação, causa e efeito, como já temos estudado tanto, né, nesses textos, nessas aulas, nesses aprendizados. E aí, né, François continua: não procureis, pois, nos numerosos infortúnios que afligem a humanidade, outra causa que é aquela que lhe é natural, a expiação. Expiação que não é meritória, senão quando sofrida com submissão, e que pode ser abrandada se pela prece atraem-se as influências espirituais que protegem os culpados da penitência humana e derramam a esperança e a consolação nos corações aflitos e sofredores. Que lição, né? Que lição de resignação, de senso de realidade, lucidez, né? Lucidez muito grande, que interessantíssima, né? Essa visão madura da vida, sobretudo uma visão que lhe concede a calma e a tranquilidade de quem sabe ou quem sabe o motivo de por que está passando pelo que está passando. Isso deve conceder uma calma, uma tranquilidade, uma fé, confiança em Deus, né? Confiança em Deus. Muito interessante. Muito interessante. Bom, vem a próxima pergunta. Estáveis votada à instrução religiosa das crianças pobres, tivestes dificuldade para adquirir os conhecimentos necessários ao ensino do catecismo que sabíeis pelo coração, apesar da vossa cegueira, e embora houvesse mudado, né? Mudou a estrutura do catecismo, ela teve que aprender de novo. Imagine como cega, pior ainda. Olha a resposta dela. Os cegos têm, em geral, os outros sentidos dobrados, se assim posso exprimir-me. A observação não é uma das menores faculdades de sua natureza. Sua memória é como um registro onde são colocados com ordem, e para dali não desaparecerem nunca os ensinamentos dos quais têm as tendências e as aptidões, nada do exterior sendo capaz de perturbar essa faculdade. Disso resulta que ela não pode ser desenvolvida de maneira notável, disso resulta que ela só pode ser desenvolvida de maneira notável pela educação. Educação que realmente, educação, eu penso muito assim, sabe? Educação é talvez o principal caminho para a superação do ser humano, para o conserto dos nossos terríveis defeitos sociais, defeitos morais, defeitos sentimentais, emocionais, como eu já falei, enfim, intelectuais. É pela educação que nos tornaremos espíritos mais conscientes e mais comprometidos com aquilo que é correto, com aquilo que é bom. E François continua, né? Não era o caso em que me encontrava, porque não recebera a educação. Disso não agradeço, senão mais a Deus, por permitir que ela fosse bastante para me possibilitar cumprir a minha missão junto dessas criancinhas. Era, ao mesmo tempo, uma reparação pelo mau exemplo que lhes dera em minha precedente existência. E agora, muita atenção no que se segue agora. É aula pura para todos nós, como foi anteriormente. Olha só, era ao mesmo tempo, disso não agradeço, senão, era ao mesmo tempo, isso o porquê, né, dela ter vindo cega. Era ao mesmo tempo uma reparação pelo mau exemplo que lhes dera em minha precedente existência.
Tudo é assunto sério para os espíritas. Para isso, não há senão que olhar ao seu redor, e isto lhe será muito útil do que se deixarem desviar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que zombam deles, adulando seu orgulho com frases de grande efeito, mas vazias de sentido. E aqui muito coerente, né, muito assertiva a advertência de François, nos orientando que os nossos estudos precisam ser sérios, e principalmente de uma mota como essa, como consequências das nossas encarnações anteriores, e ter cuidado com aqueles que interpretam mal essa realidade, que interpretam às vezes até com leviandade essa realidade que é a reencarnação. Nas palavras dela, espíritas até de vultosos nomes, né? Então é preciso ficar alerta. Aliás, a doutrina espírita nos ensina que é preciso analisar e estudar tudo que nos caia às mãos, tudo que nos caia aos olhos e aos ouvidos. Não interessa o nome ou os títulos que quem quer que seja está falando, não interessa. É preciso análise sincera, porque ninguém é infalível. Por isso, ninguém é infalível. E é preciso estudar tudo aquilo que vemos e ouvimos. É muito importante. Sabe o conselho da François Vergnes. Bom, segue-se agora a última questão, né? A última pergunta. Pela vossa linguagem, vos julgamos avançada intelectualmente, do mesmo modo que a vossa conduta sobre a terra foi uma prova do vosso adiantamento moral. Aqui foi nem pergunta foi, né? Foi uma exortação à percepção que a sociedade, né, que o grupo estava sentindo da personalidade, né, ou de quem foi a François Vergnes. E ela responde assim: tenho muitíssimo para adquirir ainda, mas há muitos sobre a terra que passam por ignorantes, porque a sua inteligência está velada pela expiação. Mas na morte esses véus caem, e esses pobres ignorantes frequentemente são mais instruídos do que aqueles nos quais provocavam os desdéns. Crede-me, o orgulho, e aí é um arremate agora de lição para todos nós, né? Porque François Vergnes termina assim: crede-me, o orgulho é a pedra de toque pela qual se reconhecem os homens. Todos aqueles cujos corações forem acessíveis à adulação, ou que têm muita confiança em sua ciência, estão no mau caminho. Em geral, não são sinceros, desconfiai deles, sede humildes como o Cristo, e carregai como ele, né, como o próprio Cristo, a cruz com amor, a fim de terdes acesso ao reino dos céus. Fim da linda mensagem, né, da François Vergnes. E é isso, né? Preciso ter cuidado. Daí a necessidade dos estudos, né? Daí a necessidade de cada vez mais estudar, mais aprender, né? Como na belíssima obra lá psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditada pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, na obra Estude e Viva. É mais que necessário. E o orgulho, bem, orgulho ainda é a nossa marca, pelo menos é a minha ainda. Marca essa que eu tenho que combater muito, muito. É a única luta digna, né? A luta de cada um de nós, conosco mesmos, para combater o nosso orgulho, egoísmo e apego material. Não é isso? O que você acha? Deixa aí nos comentários, só se você quiser. Bom, era essa a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí.
é muito importante para a relevância do canal e para ele ser, para o algoritmo, né? O algoritmo ele transmitir mais esse vídeo para outras pessoas. O algoritmo ele analisa os likes, sabe aquela mãozinha assim com o polegar para cima? Quanto mais daqueles likes tiver, o algoritmo vê relevância no vídeo e transmite. Então, contamos com a vossa colaboração voluntária, claro, e sem pressão. Dê o seu like, que gostei. Mas se não tiver gostado, diga que não gostou também. Não tem importância, assim, não tem milindre, não tem muita importância. Importância é a sinceridade, né? E para que nós possamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Bom, muito obrigado. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. Até a nossa próxima videoaula e cuidem uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Tchau.